E se eu te dissesse que um homem descobriu o segredo para controlar a energia vital do corpo humano, curou milhares de pessoas consideradas incuráveis pela medicina tradicional, mas teve que enfrentar perseguições, críticas devastadoras e ver seu trabalho ser silenciado por décadas? Essa não é uma história de ficção científica. É a vida real de Michio Kushi, o visionário japonês que desafiou tudo o que conhecemos sobre saúde, energia e equilíbrio. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua visão sobre o corpo humano e a energia que nos mantém vivos. Nascido em 1926, no Japão, Michio Kushi cresceu em um mundo devastado pela guerra, cercado por dor, doença e desesperança. Mas enquanto a maioria via apenas destruição, ele enxergava padrões. Ele percebeu algo que a ciência ocidental havia ignorado completamente, que a alimentação não era apenas combustível para o corpo, mas o controle direto da energia vital que flui através de cada célula. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para apertar aquele botão vermelho e ativar o sininho, porque este conteúdo vai te mostrar verdades que poucos ousam revelar. Kushi não era apenas um cientista, ele era um rebelde silencioso. Enquanto a medicina convencional tratava sintomas com pílulas e cirurgias, ele mergulhou nos ensinamentos milenares da macrobiótica e descobriu algo revolucionário. Nosso corpo é um sistema de energia em constante transformação, e essa energia pode ser controlada, direcionada e equilibrada através de escolhas conscientes. Ele viu pessoas desenganadas pela medicina recuperarem sua vitalidade, cânceres regredirem, doenças crônicas desaparecerem. Mas com cada cura vinha também um preço. Quanto mais ele revelava, mais inimigos poderosos criava. O que Michio Kushi compreendeu foi algo que vai muito além de dietas da moda ou receitas milagrosas. Ele entendeu que vivemos em um universo governado por forças opostas e complementares, yin e yang, expansão e contração, frio e calor. E que nossa saúde, nossa energia, nossa própria existência dependem do equilíbrio delicado entre essas forças. Quando esse equilíbrio é quebrado, o caos se instala, doenças surgem, a vitalidade desaparece, a mente se fragmenta. Mas quando restaurado, milagres acontecem. E foi exatamente isso que ele dedicou sua vida inteira a ensinar. Então, se você está pronto para descobrir como um homem desafiou o estabelecimento médico mundial, curou o incurável e pagou o preço por isso, fique comigo até o final. Porque a história de Michio Kushi não é apenas sobre ele. É sobre você, sobre mim, sobre todos nós que buscamos compreender os mistérios da energia que nos move. E acredite, o que vem a seguir vai abalar suas convicções mais profundas sobre saúde, vida e o verdadeiro poder que existe dentro de você. O despertar da consciência. A jornada de Michio Kushi começou onde a maioria das histórias revolucionárias começam, na dor. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão era um país dilacerado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki não destruíram apenas cidades, elas estilhaçaram a confiança do povo japonês em qualquer forma de progresso científico. Foi nesse contexto de devastação que o jovem Kushi começou a questionar tudo. Ele viu os efeitos colaterais da modernização forçada. Doenças que nunca existiram antes começavam a surgir, pessoas perdiam sua conexão com a natureza, e a medicina ocidental, tão celebrada, parecia apenas tratar sintomas sem nunca tocar nas causas reais. Kushi percebeu algo profundo observando os sobreviventes das bombas. Algumas pessoas, mesmo expostas à radiação extrema, recuperavam-se rapidamente, enquanto outras definhavam. A diferença não estava apenas no nível de exposição, mas no estilo de vida, na alimentação, na energia interna que cada indivíduo carregava. Ele começou a estudar os princípios da macrobiótica, um conhecimento milenar que havia sido quase esquecido no Japão moderno. E quanto mais estudava, mais ele percebia que a ciência ocidental havia cometido um erro fundamental: separar o corpo da mente, o indivíduo do universo, a parte do todo. O que ele descobriu foi transformador. A macrobiótica não era apenas uma dieta, era uma filosofia completa de vida baseada na compreensão das forças universais. Tudo no universo, desde as galáxias até as células do nosso corpo, é governado por duas energias complementares: Yin, a força expansiva, fria, dispersiva, e Yang, a força contrativa, quente, centralizadora. A doença, segundo Kushi, não era um acidente aleatório ou um ataque de agentes externos. Era o resultado direto de um desequilíbrio entre essas forças dentro do nosso próprio corpo. E se esse desequilíbrio podia ser criado, ele também podia ser desfeito. Mas Kushi não se contentou apenas com teoria. Ele testou esses princípios em si mesmo, ajustando sua alimentação, observando como cada alimento afetava sua energia, sua clareza mental, sua vitalidade física. E os resultados foram inegáveis. Ele sentiu uma transformação profunda.
Sua mente ficou mais clara, seu corpo mais forte, sua percepção da realidade mais aguçada. E foi então que ele tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele iria dedicar sua existência a compartilhar esse conhecimento com o mundo, não importando o preço que teria que pagar. Em 1949, Kushi deixou o Japão e partiu para os Estados Unidos com uma missão clara: trazer a sabedoria oriental para o coração do Ocidente. Ele sabia que seria uma batalha árdua. O establishment médico americano era poderoso, dogmático e extremamente resistente a qualquer coisa que desafiasse seus métodos lucrativos. Mas Kushi não estava intimidado. Ele carregava consigo algo mais poderoso que diplomas ou dinheiro. Ele carregava a verdade. E a verdade, como ele logo descobriria, tem um poder transformador que nenhuma instituição pode controlar completamente. A descoberta do controle energético. Quando Michio Kushi chegou aos Estados Unidos, ele encontrou um país obcecado por pílulas, cirurgias e soluções rápidas. A medicina americana havia se tornado uma indústria bilionária construída sobre uma premissa simples: o corpo é uma máquina defeituosa que precisa ser consertada com intervenções externas. Essa visão mecanicista ignorava completamente o que Kushi sabia ser fundamental: o corpo humano não é uma máquina, é um sistema energético vivo, dinâmico e autorregulador. E a chave para a saúde não está em atacar sintomas, mas em restaurar o fluxo natural de energia. Kushi começou a ensinar que cada alimento que comemos não é apenas matéria física, mas energia concentrada. Alimentos vêm da terra, absorvem energia do sol, da água, do solo, e quando os consumimos, não estamos apenas ingerindo nutrientes, estamos incorporando a qualidade energética desses alimentos. Um alimento cultivado naturalmente, em solo saudável, carrega uma energia vibrante e equilibrada. Já um alimento processado, cultivado com químicos, armazenado por meses, carrega uma energia morta, caótica, desequilibrada. E nosso corpo, sendo um sistema energético, responde diretamente a essas diferenças. Mas a grande descoberta de Kushi foi perceber que podemos controlar conscientemente essa energia. Através da escolha cuidadosa de alimentos baseados em sua natureza yin ou yang, podemos direcionar a energia do corpo para onde for necessário. Sentindo-se excessivamente tenso, contraído, agressivo, você está em excesso de yang. Introduz alimentos yin como vegetais frescos, frutas locais, preparações mais leves. Sentindo-se disperso, fraco, sem foco, você está em excesso de yin. Introduz alimentos yang como grãos integrais, vegetais cozidos, preparações mais concentradas. Parece simples, mas essa simplicidade escondia uma sabedoria profunda que a medicina ocidental havia completamente ignorado. Kushi não parou na alimentação. Ele percebeu que o controle energético se estendia a todos os aspectos da vida. A forma como respiramos, nos movimentamos, pensamos, nos relacionamos, tudo isso afeta nosso campo energético. Ele ensinou que o estresse crônico, a raiva reprimida, o medo constante criam padrões de contração extrema no corpo, bloqueando o fluxo de energia e criando terreno fértil para doenças. Por outro lado, a dispersão excessiva, a falta de foco, o excesso de estimulação fragmentam nossa energia e nos deixam vulneráveis. O equilíbrio, sempre o equilíbrio, era a chave. O que tornava o trabalho de Kushi tão revolucionário era sua capacidade de demonstrar resultados. Ele não falava apenas em teoria, ele mostrava na prática. Pessoas com câncer em estágio avançado começaram a procurá-lo depois que a medicina convencional havia desistido. E algo extraordinário acontecia. Muitas dessas pessoas, seguindo rigorosamente os princípios macrobióticos que Kushi ensinava, começavam a melhorar. Tumores diminuíam, marcadores biológicos se normalizavam, energia vital retornava. Isso não era magia nem milagre. Era simplesmente o resultado de restaurar o equilíbrio energético do corpo e permitir que seus mecanismos naturais de cura operassem plenamente. O preço da verdade. Mas quanto mais Michio Kushi curava, mais problemas criava para si mesmo. A medicina convencional não via seus sucessos como avanços, via como ameaças. Afinal, se as pessoas descobrissem que podem controlar sua própria saúde através de escolhas simples e baratas, toda uma indústria bilionária de medicamentos, tratamentos e intervenções estaria em risco. E indústrias bilionárias não aceitam ameaças passivamente. As primeiras críticas começaram de forma sutil. Artigos em revistas médicas questionando a falta de estudos duplo-cego controlados, céticos levantando sobrancelhas para relatos de cura que não seguiam um método científico apropriado. Kushi enfrentou um dilema que todos os verdadeiros inovadores enfrentam: como provar algo que desafia o próprio paradigma usado para definir o que é prova. A ciência médica exigia estudos controlados, mas a macrobiótica era profundamente individual.
Cada pessoa tinha um desequilíbrio único, precisava de ajustes únicos, respondia de forma única. Não havia uma pílula padrão que funcionasse para todos porque o princípio fundamental era exatamente o oposto: personalização total baseada na condição energética individual. Mas esse nível de nuance não cabia nos modelos estatísticos da medicina convencional. As críticas se intensificaram quando casos de sucesso começaram a aparecer publicamente. Pessoas que haviam sido desenganadas por médicos, que seguiram os conselhos de Cauchy e se recuperaram, começaram a compartilhar suas histórias. Isso deveria ter sido celebrado, mas ao invés disso, gerou backlash. Autoridades médicas acusaram Cauchy de dar falsas esperanças, de praticar medicina sem licença, de colocar vidas em risco. Processos foram ameaçados, sua reputação foi atacada sistematicamente, e ele se viu constantemente tendo que se defender não de falhas em seus métodos, mas simplesmente por existir fora do sistema estabelecido. O que tornava tudo ainda mais doloroso era que Cauchy nunca prometeu curas milagrosas. Ele sempre foi claro: a macrobiótica não é uma cura mágica, é uma restauração do equilíbrio natural. Algumas pessoas se recuperariam completamente, outras melhorariam significativamente, algumas não responderiam. Depende de muitos fatores: há quanto tempo a doença existe, quão profundo é o desequilíbrio, quão comprometida está a pessoa em fazer as mudanças necessárias. Mas essa honestidade não importava para seus críticos. Qualquer caso que não resultasse em cura completa era usado como evidência de que todo o sistema era fraudulento. E ainda assim, Cauchy persistiu. Ele continuou ensinando, escrevendo, dando palestras, formando discípulos. Ele abriu restaurantes macrobióticos, escolas de culinária, institutos de educação. Ele sabia que estava plantando sementes que levariam décadas para germinar completamente. E pagou o preço pessoal por essa dedicação: exaustão constante, separação da família, saúde própria negligenciada em favor de ajudar outros, ataques incessantes à sua integridade. Mas ele acreditava profundamente que estava fazendo algo maior que si mesmo. Estava preservando e transmitindo um conhecimento que poderia libertar a humanidade da dependência de sistemas médicos opressivos e devolver às pessoas o controle sobre suas próprias vidas. Os fundamentos do sistema energético. Para realmente entender o gênio de Michio Cauchy, precisamos mergulhar nos fundamentos do sistema que ele ensinou. Tudo começa com a compreensão de que o universo inteiro opera através de duas forças primordiais. Yin, a força centrífuga, que se expande do centro para a periferia, que é fria, úmida, ascendente, dispersiva. Yang, a força centrípeta, que se contrai da periferia para o centro, que é quente, seca, descendente, concentradora. Essas forças não são opostas no sentido de inimigas, são complementares e interdependentes. Uma não pode existir sem a outra, e tudo no universo é a manifestação do equilíbrio dinâmico entre elas. Nosso corpo reflete perfeitamente essa dança cósmica. O coração bate em ritmo de contração e expansão. Os pulmões se enchem e se esvaziam. O sistema digestivo alterna entre movimento e repouso. Cada célula do corpo está constantemente trocando material com o ambiente externo, absorvendo e liberando, construindo e destruindo. Quando esse ritmo flui harmoniosamente, experimentamos saúde. Quando ele é interrompido ou desequilibrado, experimentamos doença. E o que Cauchy descobriu foi que a causa primária desse desequilíbrio está na qualidade e quantidade de energia que introduzimos no sistema através da alimentação. Veja, alimentos não são neutros. Cada alimento tem uma natureza energética específica baseada em onde cresce, como cresce, sua composição química, sua estrutura. Alimentos que crescem rapidamente acima do solo, expostos ao sol, tendem a ser mais yin, vegetais folhosos, frutas, brotos. Alimentos que crescem lentamente, abaixo do solo, em ambientes compactos, tendem a ser mais yang, raízes, tubérculos, grãos. Proteínas animais, especialmente carnes vermelhas e ovos, são extremamente yang. Açúcar refinado, paradoxalmente, é extremamente yin apesar de dar um pico de energia, porque dispersa e fragmenta a energia vital. A genialidade de Cauchy foi mapear não apenas a natureza energética dos alimentos, mas também como diferentes desequilíbrios energéticos manifestam doenças específicas. Excesso de yang manifesta como doenças de contração, pressão alta, tensão muscular crônica, dores de cabeça por tensão, certos tipos de câncer que formam massas sólidas. Excesso de yin manifesta como doenças de expansão, inchaço, retenção de líquidos, crescimentos císticos, certos tipos de câncer que se espalham rapidamente. E a maioria das doenças crônicas modernas são resultado de oscilações extremas entre yin e yang, uma dieta cheia de açúcar extremamente yin seguida por café extremamente yang,
carne extremamente yang seguida por sorvete extremamente yin. Mas aqui está o insight mais profundo de Kushi: o corpo humano possui uma sabedoria inata e extraordinária. Se você o alimentar de forma equilibrada, com alimentos integrais, naturais, preparados com consciência, ele automaticamente saberá o que fazer. Ele começará a limpar toxinas acumuladas, reparar tecidos danificados, restaurar funções comprometidas. Você não precisa microgerenciar cada vitamina ou mineral. Você simplesmente precisa fornecer a matéria-prima energética adequada e confiar nos bilhões de anos de evolução codificados em cada célula do seu corpo. Essa confiança na sabedoria inata do organismo era radical em uma época onde a medicina tratava o corpo como uma máquina burra que precisava ser comandada por especialistas externos. O legado silencioso. Michio Kushi faleceu em 2014, aos 88 anos. Sua partida foi notada principalmente dentro da pequena comunidade de praticantes de macrobiótica que ele havia inspirado ao longo de décadas. Não houve manchetes nos grandes jornais, não houve especiais na televisão, não houve reconhecimento público de uma vida dedicada à transformação da saúde humana. Para o establishment médico, ele permaneceu uma figura marginal, um excêntrico que promovia ideias não comprovadas. Mas para aqueles que realmente entenderam seu trabalho, sua ausência deixou um vazio imenso. Ele não era apenas um professor, era uma ponte viva entre dois mundos, a sabedoria milenar do Oriente e o ceticismo moderno do Ocidente. O que torna o legado de Kushi tão complexo é que ele foi simultaneamente visionário e vítima de seu tempo. Ele estava certo sobre muitas coisas: a importância da alimentação integral, o papel do equilíbrio na saúde, a necessidade de uma abordagem holística que considere corpo, mente e espírito como inseparáveis. Décadas depois de ele começar a ensinar esses princípios, a ciência moderna está lentamente redescoberta através de áreas como nutrigenômica, medicina funcional, psiconeuroimunologia. Mas ele também enfrentou limitações. Sua resistência absoluta à medicina convencional às vezes impediu que pessoas recebessem tratamentos que poderiam tê-las ajudado. Sua ênfase em disciplina estrita afastou muitos que precisavam de abordagens mais flexíveis. Mas talvez a verdadeira medida do legado de Kushi não esteja em quantas pessoas seguem exatamente seus protocolos macrobióticos, mas em quantas pessoas ele inspirou a questionar, a explorar, a assumir responsabilidade por sua própria saúde. Ele plantou uma semente de consciência que continua crescendo, a ideia de que não somos vítimas passivas de doenças aleatórias, mas participantes ativos em nossa própria saúde. Que nossas escolhas diárias, o que comemos, como pensamos, como vivemos, têm consequências energéticas profundas. Que existe uma sabedoria mais antiga e mais profunda que a medicina moderna, e que podemos acessá-la se estivermos dispostos a ouvir. Hoje, enquanto o mundo enfrenta epidemias de doenças crônicas que a medicina convencional parece incapaz de controlar, diabetes, obesidade, doenças cardíacas, câncer, distúrbios autoimunes, as ideias de Kushi são mais relevantes que nunca. Porque todas essas doenças compartilham uma raiz comum: desequilíbrio energético profundo causado por estilos de vida que nos desconectam completamente dos ritmos naturais da vida. E todas elas respondem, até certo ponto, às mesmas intervenções básicas que Kushi ensinou: alimentação integral e natural, conexão com a natureza, equilíbrio entre atividade e repouso, cultivo de paz interior. A ironia final é que Michio Kushi pagou um preço enorme por compartilhar conhecimento que deveria ter sido considerado senso comum. Ele foi ridicularizado por dizer que a alimentação afeta profundamente a saúde, algo que agora está provado além de qualquer dúvida. Ele foi atacado por sugerir que o corpo pode se curar quando recebe as condições adequadas, algo que a medicina integrativa agora abraça. Ele foi marginalizado por insistir que devemos olhar para a pessoa inteira, não apenas para a doença, algo que agora é considerado a fronteira da medicina personalizada. Ele estava décadas à frente de seu tempo, e como acontece com todos os verdadeiros pioneiros, pagou o preço de caminhar sozinho em território desconhecido. E assim chegamos ao fim desta jornada pela vida extraordinária de Michio Kushi, mas o verdadeiro fim desta história ainda não foi escrito. Porque a história de Kushi não é apenas sobre um homem que desafiou o establishment médico e pagou um preço por isso. É sobre algo muito maior e mais urgente. É sobre você e eu, e todos nós que estamos navegando por um mundo cada vez mais doente, cada vez mais desconectado, cada vez mais dependente de soluções externas para problemas que criamos internamente. Kushi nos deixou um mapa, mas cabe a cada um de nós decidir se vamos segui-lo ou continuar perdidos. A grande revelação que Michio Kushi trouxe para o mundo não era complicada ou esotérica, apesar de ter sido tratada assim por décadas. Era simples e profunda. Você tem poder sobre sua própria energia vital. Não um poder absoluto, não uma garantia de imortalidade ou invencibilidade,
mas um poder real e tangível de influenciar profundamente sua saúde, vitalidade e qualidade de vida através de escolhas conscientes. Esse poder foi tirado de nós ao longo das últimas gerações por uma cultura que nos ensinou a terceirizar nossa saúde para especialistas, a confiar mais em pílulas que em nossa própria sabedoria interna, a buscar consertos rápidos ao invés de transformações profundas. E Kushi dedicou sua vida inteira a nos devolver esse poder. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu impotente diante de sua própria saúde? Quantas vezes já olhou para um problema de saúde como algo que simplesmente aconteceu com você, como uma loteria cruel onde você teve azar? Quantas vezes já se resignou a tomar medicamentos pelo resto da vida sem questionar se existe outra forma? O legado de Kushi nos desafia a rejeitar essa impotência. Não com arrogância ou negação da realidade médica, mas com a humildade de reconhecer que nossos corpos são sistemas incrivelmente complexos e sábios, e que talvez, apenas talvez, eles sabem algo que nossa mente racional ainda não compreendeu totalmente. O preço que Kushi pagou, a perseguição, a ridicularização, o ostracismo profissional, não foi em vão se pelo menos algumas pessoas ouvirem sua mensagem e decidirem experimentar. Experimentar não com fanatismo cego, mas com curiosidade genuína. Experimentar prestar atenção real no que você come e como isso afeta sua energia. Experimentar buscar equilíbrio ao invés de extremos. Experimentar confiar um pouco mais na sabedoria do seu próprio corpo. Porque no final, a única forma de realmente honrar o sacrifício de alguém que dedicou sua vida a compartilhar conhecimento é permitindo que esse conhecimento transforme sua própria vida. Então aqui está minha provocação final para você. E se Michio Kushi estivesse certo? E se existe realmente um sistema energético operando em você neste exato momento, respondendo a cada escolha que você faz, cada alimento que você come, cada pensamento que você pensa? E se você realmente tiver muito mais controle sobre sua saúde do que jamais imaginou? O que mudaria? Como você viveria diferente? Essas não são perguntas retóricas. São convites para uma investigação pessoal que pode mudar tudo. E se este vídeo despertou algo em você, uma curiosidade, uma ressonância, uma vontade de explorar mais, então faça parte desta comunidade. Inscreva-se no canal, porque continuaremos explorando essas ideias revolucionárias que têm o poder de transformar vidas. Deixe um like se este conteúdo agregou valor à sua jornada, e deixe nos comentários: você já experimentou alguma mudança significativa de saúde através da alimentação? Quero ouvir sua história, porque cada história é uma prova viva de que o legado de Michio Kushi continua, através de cada um de nós que escolhe acordar e assumir o controle de nossa própria energia vital.